Vamos falar sobre máscara, item que se tornou indispensável durante a pandemia por ajudar a não disseminar ainda mais o vírus da Covid-19. Mas você sabia que, por mais que ajude, esse simples acessório pode lhe trazer sérios problemas de saúde? De acordo com pesquisas realizadas durante o segundo trimestre de 2020, 57% dos brasileiros que utilizam máscara durante o dia inteiro sentem sintomas como tontura, fadiga, desconforto, perda de reflexo e até mesmo desmaios. Esses sintomas são gerados pela hipóxia, problema causado pelo uso prolongado das máscaras. A hipóxia, hipos do grego, que significa pouco, mais oxis, que indica oxigênio, ocorre quando há ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções corporais. Isso ocorre porque, além da máscara dificultar a entrada do oxigênio, ela também retém um ar expirado que é rico em CO2, fazendo com que nós respiremos esse ar diversas vezes. Por isso é recomendado usar máscara somente quando estiver próximo de alguém, e se possível levantar um pouco a máscara a cada 10 minutos, para que o ar rico em CO2 seja liberado. Interessante, né? Pois é, mas não é verdade, pois isso se trata de uma fake news. É bem provável que você ou várias outras pessoas que estejam assistindo esse documentário tenham acreditado nessa notícia que acabamos de mostrar. Quer saber o porquê? Ok, vamos desmentir essa fake news e já te explicamos o motivo. Não há nenhum tipo de estudo científico que comprove que o uso de máscara causa hipóxia. O que essa notícia falsa relata é que o ar expirado rico em CO2 fica retido na máscara e nós acabamos respirando esse ar novamente, aumentando a quantidade de CO2 no organismo. No entanto, as máscaras utilizadas nesta pandemia são feitas para impedir a inalação de gotículas que ficam no ar. A dimensão dessas gotículas é grande se comparada às moléculas de CO2, e a máscara é totalmente permeável, sem capacidade de reter o CO2. Pronto, agora vamos começar do começo, quando as primeiras fake news começaram a ser espalhadas. Primeiro, quando surgiu a peste negra na Idade Média e os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela praga. Infelizmente, eles já eram frequentemente massacrados pela maioria cristã, por conta de boatos de assassinatos, rituais, profanação de hóstias, profanação de objetos sagrados e um complô, formado por minorias socio-religiosas que os cristãos apontavam como pecadores, que tinha como objetivo destruir os cristãos, e isso pareceu ajudar na disseminação da fake news. Como os judeus aparentemente morriam menos que o restante das pessoas, eles foram apontados como a causa do problema. Acusados de envenenar poços e serem protegidos pelo Satã, estima-se que, no auge da peste, 200 comunidades foram eliminadas. Segundo, o Plano Cohen, uma fake news que ajudou a manter Vargas no governo. Em 1937, o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, General Goés Monteiro, anunciou no programa de rádio Hora do Brasil a descoberta de um plano que visava derrubar o presidente Getúlio Vargas. Esse plano teria sido arquitetado pelo Partido Comunista Brasileiro e por organizações comunistas internacionais, e previa a eliminação de chefes militares, a agitação de operários e estudantes, a liberdade de presos políticos, o incêndio de casas e prédios, além de saques e depredações. No dia seguinte ao pronunciamento do general Goés Monteiro, o governo Vargas solicitou ao Congresso Nacional a decretação do estado de guerra, que foi concedido naquele mesmo dia. Com os poderes constitucionais permitidos pelo Congresso, Getúlio deu início a uma intensa perseguição aos comunistas e também a opositores políticos. Algumas semanas depois, Getúlio autorizou o exército a cercar o Congresso Nacional, no Rio de Janeiro. À noite, em pronunciamento ao país, o presidente anunciou a outorga da nova Constituição. Começava, assim, o período final da Era Vargas, conhecido como Estado Novo. Foi só em 1945 que a notícia foi revelada como falsa. Em meio à crise do Estado Novo, o general Goés Monteiro revelou que o Plano Cohen, na verdade, não passara de uma fraude para justificar a permanência de Vargas no poder, e reprimir também qualquer tipo de ameaça comunista. Terceiro, o ataque alienígena que a Terra sofreu em 30 de outubro de 1938. Parece bizarro, mas muitas pessoas acreditaram. A notícia, relatada em diversos boletins que interrompiam a programação normal da rádio, dizia que uma série de explosões haviam sido percebidas em Marte. Em seguida, um meteoro havia caído em Nova Jersey, nos Estados Unidos, matando mais de 15 mil pessoas. E depois, que o meteoro era na verdade uma nave,
de onde marcianos haviam sido vistos saindo com armas laser na mão. A notícia era, na verdade, uma adaptação para o rádio feita por Orson Welles, diretor do filme Cidadão Kane, para o livro Guerra dos Mundos, de Herbert George Wells. Antes mesmo da transmissão acabar, a população entrou em pânico. A polícia recebeu milhares de ligações, os bombeiros e os hospitais colocaram os Estados Unidos de prontidão para realmente lutar contra os alienígenas se fosse necessário. Agora vamos ao que interessa. Por que as pessoas acreditam em notícias falsas? Não existe apenas uma justificativa para isso, e elas podem variar de acordo com o perfil de cada pessoa. Porém, um ponto interessante para destacarmos é o fato de que hoje as pessoas não têm mais tempo para se dedicar às notícias. É como se o nosso cérebro tivesse um limite para absorver as informações, e com o bombardeio de informações e notícias que recebemos diariamente, fica difícil nós termos tempo para nos dedicarmos a cada uma delas. Desse modo, é mais provável que nós acreditemos naquilo que estamos lendo. Pesquisas publicadas no Journal of Experimental Psychology mostram que, quanto menos tempo uma pessoa gasta para compreender uma história, menos provável será que ela duvide de uma história falsa. Estudos posteriores, realizados por pesquisadores da Macquarie University e do MIT, sugeriram que esse efeito provavelmente explicava as pessoas que acreditavam mais em notícias falsas do que em viés político. Ou seja, dê a alguém tempo suficiente para processar o que está lendo e terá mais probabilidade de acreditar na verdade, mesmo que isso vá contra suas crenças políticas. Mas o tempo é uma mercadoria cada vez mais rara e afeta mais do que apenas os consumidores de notícias. Além disso, um ponto importante que ajuda as pessoas a acreditarem nas fake news é o lado emocional. Vamos utilizar como exemplo esse período de pandemia no qual estamos passando. Desde o início do ano, estamos sendo bombardeados com diversas notícias sobre o coronavírus, que foram mais desgastantes emocionalmente se comparado às outras notícias. À medida que as informações se tornam mais acessíveis, os ciclos de notícias geralmente lutam para manter um tópico em foco por muito tempo. Um escândalo político na segunda-feira, que teria abalado o país durante semanas nas últimas décadas, agora pode estar fora de ciclo de notícias na terça-feira. Como resultado, os leitores de notícias ficam sobrecarregados. De acordo com o relatório de 2019 do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, 35% dos entrevistados do Reino Unido e 41% nos Estados Unidos evitaram ativamente as notícias. Embora o consumo de notícias tenha saltado brevemente após a pandemia, o Instituto encontrou um aumento significativo na evitação de notícias entre abril e maio, com 59% dos entrevistados dizendo que evitam as notícias pelo menos às vezes. Nessas pesquisas, o principal motivo para evitar as notícias é óbvio: elas estressam os leitores. Uma pesquisa do professor de psicologia Graham Davey, da Universidade de Sussex, mostrou que a exposição constante às notícias pode ter um poderoso efeito negativo no humor do telespectador, fazendo-os se sentirem mais estressados, ansiosos e até mesmo deprimidos. A tendência cerebral do ser humano é aceitar com maior facilidade informações que confirmem crenças pré-existentes e repelir ou ignorar as que desafiam suas opiniões. Por esse motivo, muitas vezes as pessoas acabam compartilhando notícias que são relevantes para elas, que compactuam com o que elas estão sentindo. Uma coisa importante para a gente pensar é que, diante de situações de conflito que causam desprazer, insegurança, as pessoas sempre vão recorrer a um tipo de conforto, a um tipo de alívio. Então, em alguns momentos, elas vão compartilhar justamente porque acham a ideia ou absurda ou para fazer um alerta para o outro. E nessa ânsia de querer diminuir um pouco o seu desprazer, o seu medo, o seu desamparo, ela acaba não avaliando se a informação é correta ou não e passa para frente como uma corrente realmente. Então isso está ligado muito a esse princípio de quanto aquilo que eu recebi me causou desconforto e o quanto eu passo para frente também esse tipo de informação, às vezes com uma boa intenção de alertar o outro, mas isso causa às vezes tanto desconforto assim como chegou para essa pessoa. É uma forma, às vezes inconsciente, de amenizar o seu sofrimento. No entanto, as fake news não afetam negativamente somente nós, os consumidores, pois juntamente conosco, os jornalistas também acabam sendo bombardeados com notícias falsas e precisam ter todo o cuidado para não causar ainda mais confusão.
Então, trabalhar com notícias no meio de tantas fake news é difícil, só que existem cenários em que é mais difícil do que outros. O melhor exemplo que eu posso dar é durante as eleições, porque durante uma eleição você tem um conglomerado de informações muito grande sendo divulgados na internet, rede social, enfim. Isso chega às pessoas por meio de Facebook, Twitter, grupo de WhatsApp. As pessoas pegam uma determinada matéria, uma reportagem, uma notícia, muitas vezes só lê o título daquilo e nem abre a matéria, a reportagem para ler e muito menos apura aquilo que está sendo falado. E simplesmente compartilha com outras pessoas, divulga aquela informação para outras pessoas. Isso vai chegando a milhares de pessoas no país todo, né? O que dificulta bastante o processo de divulgar a informação durante o período eleitoral. Também por conta da eleição, mas por outros fatores, eu diria também que o jornalismo político é o jornalismo mais complicado de se trabalhar, porque no meio do processo eleitoral, juntamente com as corrupções e vários outros fatores, a política é muito fácil você implantar uma notícia falsa ali, uma fake news. Então, o jornalista que está fazendo uma matéria, que está produzindo uma reportagem, um conteúdo político, ele tem que verificar se aquela informação que ele está divulgando, nem que seja 3, 4, 5 vezes, se é verdade, porque é muito fácil você implantar uma notícia falsa, uma fake news, em um cenário político. Então, o jornalismo político, por experiência própria, eu diria que é o mais difícil, sim. Eu trabalho num jornal regional aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde eu moro. A nossa editora-chefe chegou do nada e falou: gente, o Gugu morreu. Aí foi todo mundo pesquisar na internet lá, colocar no Google, né, morte do Gugu. Aí quando eu coloquei, eu notei uma coisa estranha, que a notícia de que o Gugu tinha sido morto não foi divulgada por Globo, Record, SBT. Eram uns jornais muito estranhos, sabe? De nomes que eu nunca tinha ouvido falar da minha vida. O Gugu, ele sofreu um acidente, ele estava internado, ele não tinha sido morto na queda necessariamente, né? Ele foi morrer depois de alguns dias. Só que a minha professora recebeu a notícia lá, né? E é um furo, ela só chegou e falou: gente, o Gugu morreu. Então, realmente, tem que tomar cuidado porque fake news pode chegar até nós em qualquer momento. Na Inglaterra, no século XVII, um boato se espalhou. Titus Oates foi responsável por escrever um manuscrito que acusava as autoridades da Igreja Católica na Inglaterra de aprovar o assassinato do rei Carlos II. Por fim, 22 homens foram enforcados antes da mentira de Oates ser desmascarada. Em 1998, um artigo foi publicado na conceituada revista científica inglesa Lancet, pelo Dr. Andrew Wakefield. Nesse artigo, o doutor estabelecia uma suposta relação entre o autismo e a vacina tríplice viral, que protege contra a rubéola, cachumba e sarampo. A divulgação dessa notícia trouxe muito pânico e desconfiança à sociedade. Muitos pais deixaram de vacinar os seus filhos depois da publicação desse artigo, ocasionando assim uma queda acentuada na vacinação no Reino Unido e, consequentemente, o aumento de tais doenças. Em maio de 2010, o General Medical Council considerou Wakefield culpado de má conduta e ele perdeu sua licença para exercer a profissão de médico no Reino Unido. Um caso mais recente aconteceu aqui no Brasil, em Limeira, no Espírito Santo, no início de 2019. Ana Lúcia da Silva, de 47 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante depois de receber uma notícia falsa. Tudo começou com uma mensagem publicada em uma rede social, que relatava que haveria um atentado na Escola Estadual Coronel Gomes de Oliveira, onde o filho de Ana Lúcia estava. O boato se espalhou rapidamente. Uma das vizinhas de Ana Lúcia, Fernanda, ligou para a escola e confirmou que estava tudo bem. Porém, não foi o suficiente, e mesmo Ana Lúcia recebendo a notícia de que tudo não passava de uma fake news, ela acabou não resistindo e sofreu um infarto. A maneira mais fácil de recebermos notícias falsas é por meio de WhatsApp. Grupos de familiares, grupos de amigos, enfim. Então, se você receber uma notícia, uma informação com um título bem chamativo, explosivo, com um texto bem duvidoso, o que você pode fazer? Você digita no Google aquela notícia. Se você ver sites confiáveis como G1, R7, UOL, transmitindo aquela mesma informação, então é bem provável que seja verdade. Ao contrário disso,
Se for sites de procedência duvidosa que você não conhece, não tome cuidado, porque é bem provável que seja uma notícia falsa. O dever do cidadão é apurar a informação que ele está recebendo antes de compartilhar. Sempre tome esse cuidado. Acho que deu para perceber o mal que uma notícia falsa causa, né? Então prestemos atenção antes de compartilhar qualquer tipo de informação. Sempre confirme a veracidade da notícia e, na dúvida, não compartilhe.